queridos, aqui estamos mais uma vez para o nosso OpaCast. Estamos aqui no nosso 13º OpaCast do nosso canal, né? Que nós vamos cada dia mais evoluir, mais assuntos. Lembrando que os assuntos não somente são os assuntos bíblicos, pode ser também assuntos sociais, como nós já trazemos aqui alguns tempos atrás. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, né? Eu estou aqui com o meu amigo pastor Luciano Alves, um homem de Deus. E hoje o assunto é depressão e esfriamento espiritual. O que poderia ser isso? O que você entende? Você queria, se quiser aí, pode nos dar aí o seu feedback. O que você pode nos ajudar aqui também a trazer o seu comentário sobre esse assunto? Estou aqui com o meu pastor, meu amado irmão. Esfriamento espiritual. Esse é um dos pontos que estamos hoje praticamente vivendo, né? O que pode levar a um esfriamento espiritual, Luciano? Muito boa noite a todos. Quero agradecer o convite do excelentíssimo pastor Wagner Dias para estar aqui e para falar de um assunto tão relevante, né, onde as duas coisas tá tudo muito ligado, né? Todas as doenças, isso falando pela parte teológica, ela tem fundo espiritual, ela tem todo um contexto. E se nós falarmos sobre o esfriamento espiritual, a questão espiritual é feito uma analogia de um relacionamento conjugal com um relacionamento espiritual com Deus. Então, tudo que você não alimenta, tudo que você não cuida, tudo que você não trata, vai morrendo, vai deixando de existir e vira rotina. E o que vira rotina deixa de ser um relacionamento sadio. Implica dizer que a questão espiritual, o esfriamento espiritual, você faz um reparo do como você era e como você é. Então, se você era mais ativo, se você era mais presente, e aí a analogia é perfeita de um relacionamento, de uma pessoa que está namorando, tá prestes a noivar, para um casamento de muitos e muitos anos que vai passando, vai se deteriorando, né? Vai deixando de existir algumas práticas que são muito relevantes e importantes. Então, a parte espiritual, ela é muito importante. Porque nós não estamos falando aqui de religião, né? É muito importante nós frisarmos isso. Eu quero corrigir, inclusive eu quero retificar uma fala onde uma pessoa diz assim: todo evangélico, todo cristão é feliz. Isso não é verdade. Eu estou falando por terceiros. Eu tenho que falar por mim. Só o evangelho traz felicidade. É outro erro que eu cometo. Então, são assuntos que estão muito próximos e ao longo do tempo desse bate-papo nós vamos falar sobre isso. Então, por que acontece? Às vezes o maior problema hoje, acho que é aquele perigo que nós corremos, é achar que nunca a gente vai se esfriar, né? Tem essa questão. É tipo, como você já mencionou aqui no início, aqui a introdução sobre relacionamento. Por exemplo, eu li um livro uma vez, esse livro, eu nem cheguei a comprar ele, mas depois eu dei uma lidinha no prefácio dele. E o nome do livro é O Divórcio Começa no Namoro, né? Então, o casamento, quando existe um divórcio no casamento, porque já tá umas coisas bem já encadeando, já acontecendo já de muito tempo. É a mesma coisa espiritual. Não adianta o cara dizer assim: olha, eu estou frio hoje porque hoje me deparei com algo e aquilo me esfriou. Não, ele entrou naquela questão porque já existia já algo que puxava ele, ou que, como o Tiago diz, né? As coisas são encaminhadas, né? Gradualmente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para podermos hoje evitar isso, né? O que nós... Eu queria que ter mais assunto para você, mas esse assunto eu queria
a gente conversar um pouquinho sobre isso do início aqui. O que nós podemos fazer? O povo está querendo também ouvir isso. Para poder a gente fazer essa prevenção para que não venhamos a nos filiar. Porque muitos dizem que não, estou frio. Não, eu sou um crente sim, eu sou uma pessoa assado. Mas aí chega um ponto da vida dele que as coisas não andam. Tipo a igreja de Éfeso, que até o nosso amigo Aguinaldo aqui, nós conversamos aqui sobre isso. Tipo a igreja de Éfeso, não parece que está tudo bem. Eu trabalho, eu faço, mas de repente Deus olha para a cara do crente assim, você perdeu o primeiro amor. Você não viu o meu primeiro amor. Como pode isso acontecer? Né? Mas aí a pergunta é, mas como é que a gente pode fazer essa prevenção, meu amigo? Uma das coisas que pode se reparar, né, eu colocaria aqui fazer uma autochecagem, né? Paulo ele fala uma coisa interessante, mas precisa ser analisado com bastante cuidado quando ele diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É claro que eu não estou discordando jamais do que Paulo disse, mas de vez em quando, o passado traz grandes lições para nós. Então, eu acredito que quando Paulo diz que esquecendo das coisas que para trás ficam, ele não ditou, ele não detalhou que coisas são essas. Né? Então, mesmo porque também quando eu, particularmente no meu pouco conhecimento, né? Porque quando Paulo fala assim, eu acredito que Paulo diz assim, olha, você não deve se prender, né, a essas coisas que vão te tirar do caminho ou do propósito que Deus colocou nesse mundo. Talvez seja isso, né? Tá correto. Porque se analisar psicologicamente o que Paulo falou ali, ele está falando sobre desprendimento, ele está falando de foco, de meta, isso. Ele está falando, por que não, de resiliência, porque uma pessoa que está presa ao passado, ele não é uma pessoa resiliente, né? Ele não é como se estivesse num ciclo repetitivo. Né? Então, voltando ao que você falou, como fazer para resgatar aquecer essa relação, né? Sair da zona do esfriamento e voltar para uma área mais, digamos assim, aquecida espiritualmente. Bom, e uma das coisas é visitar o passado no sentido de trazer coisas boas, coisas relevantes que a pessoa fez no passado, trazer essas coisas para o presente e para projetar para o futuro. Por exemplo, como era a minha rotina religiosa, minha filha, por exemplo, tem 21 anos, né? Meu cameraman hoje, muita satisfação, meu orgulho. E então, assim, minha filha tem 21 anos. Antes da minha filha nascer, porque minha filha foi um objetivo, um milagre alcançado. Mas, assim, vamos supor, quer ver? Eu vou fazer outra analogia. Alcancei o ensino médio, parei. Terminei meus estudos, mas você tem faculdade, você tem pós-graduação, você pode parar ali. Então, isso é um esfriamento de conquista. Né? Você está estagnado. Então, como fazer para sair desse esfriamento e voltar para esse aquecimento espiritual? Revivendo o que você fazia no passado, que não faz mais, e voltar a fazer. Inclusive, atualmente, eu estou aplicando muitas coisas que eu fazia no passado e que foram coisas que me trouxeram resultado, eu estou replicando elas, eu estou trazendo elas para o meu presente, projetando o meu futuro. Que a base é isso. Porque hoje, né, a gente tem que entender, e os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo também, é que está bem visível, né, a questão do esfriamento, né? Porque a igreja hoje... Um dia alguém me fez uma pergunta, não sei se alguém já te fez essa pergunta já, é assim, pastor, por que hoje não tem mais milagre como tinha antigamente? Por quê? Né? Os coxos não mais andam, os cegos não mais veem. Eu falei assim, olha, é simples, né? A igreja saiu do foco. Quando sai do foco, né, não existe mais relacionamento, né? Acaba ali o relacionamento, aquele contínuo, aquela profundidade de relacionamento. E aí
aí vira uma rotina. E seria esse o ponto de partida? Inclusive nós temos texto base, nós temos Mateus 24, se eu não me engano, 12, né? Uhum. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é profético, né? Isso, inclusive, a gente está passando por essa fase. Aí nós temos outro texto base, que é o texto de Paulo, que ele diz assim, sobre a apostasia, né? Sobre o abandono, sobre a perda de identidade. Então, assim, nós temos outro texto base, que aí é uma analogia de novo, que é sobre as 10 virgens, sim, as 10 dormiram, então necessariamente nós estamos passando por um sono. Isso faz parte desse pré-arrebatamento, isso é óbvio que a gente está sentindo isso. E se eu comparar a igreja a uma mulher que está num período de gestação, eu vou fazer uma comparação perfeita, porque a sonolência, a igreja está assim, muito com sintomas desse pré-arrebatamento, então isso reflete muito na frieza espiritual. Então, assim, quem buscava, como você falou, ausência de milagre, ausência de trabalhos de libertação que a gente via muito no passado, dons espirituais não se falam mais, a modernização, uma das coisas que pastor Wagner, modernização, né? A modernização é uma delas, só a ponta do iceberg. Quer ver um problema muito sério? A igreja politizada, no sentido literalmente falando de política, a igreja que se aliou à política. E aí a gente vai mexer num vespeiro, a gente vai mexer numa casa de abelha. Por quê? Igreja não defende partido político. Eu vou começar a bater, eu não gosto disso, vou ser muito antiético, né? A igreja não tem partido político, a igreja não levanta bandeira, a igreja não usa texto bíblico para fortalecer partidos políticos, usando textos totalmente isolados, né? Porque Jesus falou para Pedro jogar a rede para o lado direito, distorcendo completamente a Bíblia, associando a figuras... Essa eu desconhecia. Joga a rede para o lado direito, né? Então, assim, associando textos bíblicos à figura política. A gente vai bater muito, porque fazendo apologia a pessoas que é favorável à morte de pessoas inocentes. E quando eu falo de inocente, eu estou falando de pessoas, eu não estou falando de prática. Não é porque a pessoa praticou um crime que ela merece morrer, que ela merece ser executada, por exemplo. E a gente vai falar de figuras políticas que é contra a classe LGBT, que é uma classe que está crescendo, que tem que ter um olhar de uma forma, de uma empatia, de você considerar que está ali um ser humano, respeitar as pessoas. Não é porque as pessoas que elas têm uma opção que eu vou descartar, A gente fala tanto de respeito na religião, quando na verdade a gente não respeita o próximo. A gente fala tanto de amor ao próximo. Colocamos terno, gravata, falamos tão bonito, né? Somos tão perfeitos no falar, quando na verdade o que Jesus quer é respeitar o outro, respeitar o ser humano. Então tudo isso vai envolver esfriamento espiritual, sim. Só colocando aqui para os irmãos, para quem está nos ouvindo, que particularmente nós, eu me identifico muito com o que o pastor Luciano falou aqui agora, sobre a questão de respeito. Né? Aqui a gente não está aqui de maneira alguma, né, queremos respeitar. Ao contrário, se você tem essas práticas, estão dentro desses movimentos ativistas aí fora, gente, nós respeitamos profundamente, né? Agora, a questão de aceitar ou não é outra história que não vamos entrar em méritos aqui. Mas a verdade é que, infelizmente, isso é uma demonstração bem, assim, não vou dizer assim profunda, mas básica, né? Que a igreja, ela perdeu mesmo a identidade, né? Que o povo, ele saiu do foco, saiu do que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou, né? Por exemplo, eu não consegui ver o filme ainda, rapaz. Né? Hoje, não sei quanto vai ficar esse vídeo no ar, né? Eternamente, mas eu vou dizer, eu não vi o filme ainda. Em meus passos, o que Jesus faria? Perfeito. Então, essa é a pergunta, né, Luciano? E aí, se eu fosse Jesus agora,
me deparar com a situação toda, o que eu faria? Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, Jesus comia com publicanos, né, e era muito questionado com isso. Jesus dava uma atenção muito grande para as prostitutas da época, as mulheres que era marginalizada pela sociedade, os próprios publicanos, né, que hoje a gente poderia associar, assim, pela rejeição que eu estou falando, da classe publicano com os políticos. Porque o publicano, por exemplo, alguns publicanos, não todos, eram judeus e cobravam impostos para Roma, e eram 4 tipos de impostos. Então imagine se a gente reclama hoje de pagar o IPTU, apesar que a gente não está muito longe disso, porque nós trabalhamos 5 meses e 8 dias só para pagar impostos e pagamos IPVA, IPTU, né? Então a gente também está fora disso. Mas assim, Jesus comia com publicanos e era muito questionado, era muito marginalizado por isso. O que seria hoje se Jesus vivesse nos nossos dias, por exemplo? Vamos mexer um pouquinho nisso aí. Por exemplo, se Jesus vivesse nos nossos dias, será que Jesus teria o WhatsApp, usaria a internet? Como é que seria essa parada? Ele ia num estádio de futebol, por exemplo, torcer para um time, no intuito de agariar pessoas, no intuito de... Porque a luz só brilha nas trevas. A luz não brilha na luz. O objetivo da luz é estar em lugares que tem ausência de claridade, digamos assim. Então, voltando para o esfriamento, esse esfriamento justifica quando eu pego um político, coloco no púlpito da minha igreja, quando eu dou o microfone para ele falar. Esse esfriamento se justifica quando eu ajo de forma discriminatória. Esse esfriamento se justifica quando eu desvio o dinheiro que é sagrado da igreja para o meu benefício, né, para o meu benefício próprio. Então, assim, é multifatorial. A questão do esfriamento espiritual é muito grande. E é uma questão necessária, bíblica e profética. Porque muitas vezes as pessoas acham que esfriamento espiritual a pessoa não ir para a igreja mais. É claro que isso também tem a ver. Não estou dizendo que não seja. Mas muitas pessoas se focam nisso. Não vou para a igreja mais, não leio a Bíblia mais, mas o esfriamento espiritual está dentro disso que você falou aí. Às vezes pessoas eles estão dentro da igreja, até ativos dentro da igreja, mas estão frios dentro da igreja. É porque existem 2 esfriamentos espirituais. O esfriamento coletivo e o esfriamento individual. Então, vamos supor, o esfriamento coletivo é esse esfriamento. É quando eu associo a igreja, por exemplo, aí tudo que eu falei agora. Então eu estou trazendo um esfriamento geral para a igreja, esse esfriamento coletivo. Ela está neutralizada. E o esfriamento individual é a situação que você colocou. Eu deixo de ir para a igreja, eu vejo isso como, eu vou quando eu quero, né? Se der eu vou, já não tem prioridade. Só que o coletivo, ele se enquadra melhor de Mateus 24:12. Né? Por quê? Porque o esfriamento individual que você falou aqui, talvez ele seja aquele mesmo por às vezes, muitas lutas, muita dificuldade, muitos embates da vida, e acaba ele se fraquejando. Já esse que você mencionou aí, que é o coletivo, eu acredito que se encaixa mais no 24:12, né? Que multiplica a iniquidade, vai se envolvendo mais com o pecado, vai se envolvendo mais com a questão da carne e acaba permitindo essas tamanhas coisas, né? A normalização, eu normalizei, é normal. Entendeu? É igual relativo, né? As pessoas falam, é relativo. Tudo é relativo. Não, é relativo. Então, ficou essa fala, relativo. Essa relatividade é um caso sério, né? Essa relatividade é um caso sério. Então, Jesus é uma verdade absoluta, né? E nós precisamos pensar sobre isso, discutir esse assunto. Essa questão que você falou de Mateus 24:12, ela é uma questão imutável. Ela vai acontecer tanto Mateus 24:12 quanto Mateus 25, que fala sobre as virgens que estavam dormindo, acordaram com a voz do noivo, né, desesperada. Enfim, é uma situação que tem que acontecer. Aí nós temos o Lucas, eu não sei agora se é dizendo, é um texto que fala, eu não vou precisar para não errar, mas o texto ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar
ele vai encontrar fé na face da terra? E isso é uma pergunta, assim, que contém uma resposta dentro dela. Ela já é uma pergunta que... Vamos lá, você está me ouvindo agora, o que você acha desse versículo que o pastor Luciano falou agora? Jesus vai encontrar fé se ele vier hoje aqui? Porque, se você está me ouvindo, pode deixar seu comentário sobre isso aí, que a gente vai trabalhar em cima disso também. Porque, tipo assim, a fé é resultado daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero, né? Alguém chega a dizer com muita precisão, diz que a fé é uma fotografia do futuro. Pô, definiu muito bem. Apesar que fé, você tem a definição mais próxima de fé, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção das coisas que se espera. Mas tem outras, né, analogia, outras definições. Só botando um foguinho nessa conversa aqui agora, sabe que eu gosto disso, né? E você falou sobre fé, né? Então vamos lá. Bom, Hebreus 11:6, o que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Agora vamos lá. Então quer dizer que você está querendo me dizer, Luciano, olha só, eu botei no fogo agora. Você quer me dizer que essas questões todas desse esfriamento coletivo que você falou, é que esse pessoal está saindo do caminho da fé? A questão da saindo do caminho da fé, como você colocou agora, por exemplo, a modernização, quanto mais moderno eu for, quanto mais tecnologia eu tiver, é um risco do afastamento da fé. Porque o resultado que eu ia adquirir através da fé, através de uma esperança futura, eu já estou tendo. Entendeu? Você vê que no passado, com grandes dificuldades, com muitas dificuldades de deslocamento, não tinha carro, as pessoas, era dromedário, né, camelo, os recursos que tinham da época, as pessoas tinham uma aproximação, uma intimidade muito grande com Deus. E a facilidade... A gente vê isso as igrejas da roça, né? Exatamente. Então, essa facilidade, a modernização é muito importante. E outra coisa, nós não conseguimos ficar fora da modernização. Se hoje você for para o interior, para o sertão, por exemplo, você tem lá Wi-Fi, você tem internet, entendeu? Tudo hoje é através da tecnologia. E, inclusive, isso é bíblico, o avanço da ciência. Só que isso compromete muito a questão espiritual, né? A questão de esfriamento, a questão da fé, por exemplo, porque a fé ela é uma ferramenta espiritual. Exatamente. A fé é uma convicção, tanto que diz em Hebreus, né? Eu acho que Hebreus 11:6 também diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Que crê que ele é o beneficiador, compensador de tudo, né? Sim, sim. Agora, uma coisa interessante que eu tenho observado hoje, eu creio que a gente não somos tão velhos assim, né? Eu tô aí, passei um pouquinho dos 40. Mas, se a gente for olhar um pouquinho para trás, na era da igreja, quando nós começamos, era um pequenininho, eu me converti, eu tinha 20 anos de idade, né? Então, nessa época você ouvia muito pouco falar, ou quase nada se fala de depressão. Eu acho que a depressão, na verdade, ela não tinha, acho que essa palavra nem existia nessa época, né? Nem a psicologia estudava sobre o assunto, a psicologia não se preocupava muito hoje, esse lado da psicologia, né? Mas não sei o que aconteceu, que de 2000 para cá, eu acho que não vou precisar aqui a data, que eu sou muito ruim de data aqui, mas parece que as coisas hoje em dia, o que mais se fala mais é isso, né? Agora, será que esse é o problema da depressão? O esfriamento espiritual? Para a gente falar sobre isso, pastor, nós vamos trazer alguns textos bíblicos que eu acho muito importantes. Por exemplo, vamos lá. Eu vou reiterar o que o pastor Wagner falou, o seguinte. Vou fazer uma pergunta para mim e para vocês. Por acaso, você acha que a depressão é um assunto bíblico ou a depressão é um assunto extra-bíblico? Bom, vamos melhorar. A depressão está na Bíblia ou não? Porque, né, como nós falamos aqui, a depressão é um assunto atual
mas não significa que não existia. Talvez no nome, né? Mas o próprio estado, né, da depressão já é antiga, né? Por exemplo, Elias estava com depressão. Ah, meu Deus do céu, vou me esconder aqui no coverno. Então, um dos textos que nós vamos falar é exatamente sobre esse. É um texto que eu gosto muito, pauto muito nesse texto sobre ministração, né? Bom, deixa é importante eu falar, estou quase me formando em psicólogo e eu agradeço muito a Deus por isso. Deus sabe como é difícil, mas o texto de 1 Reis, capítulo 19, é um texto clássico para falar sobre depressão. Então, se você pegar a história de Elias, você vai observar que essa história vai gangorrando, ele vai oscilando. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, outra hora está aqui, sucessivamente. E isso culmina é importante. Eu vi lá que você até botou a palavra esgotamento, né? Aí eu errei. Não errou, você só reiterou. Né? Então, assim, esgotamento. Inclusive, eu estava pensando nesse negócio. Rapaz, esfriamento, eu coloquei esgotamento, né? Então, assim, esse esgotamento porque, tipo assim, a depressão, ela é multifatorial, tá? Então, não tem como a gente falar assim, qual a origem da depressão? A origem é genética. Não, ela é multifatorial. Ela pode... Quando você, por exemplo, eu estou atendendo uma paciente, e essa paciente ela está com depressão moderada. Então, você vai investigar por quê, da onde, como, para você saber um pouco mais sobre essa situação. O caso de Elias é um caso que está acontecendo com muitas lideranças eclesiásticas, é importante nós falarmos isso, esgotamento. Então, um prédio suporta até 4 andares. Mas aí eu quero colocar 5 andares e depois que eu colocar 5 andares eu quero fazer uma cobertura. Eu estou correndo um sério risco de ter problemas futuro, porque a estrutura dele foi preparada para 4 andares e não 5, que dirá 5 com uma cobertura. Então, Elias... e outra coisa, não acontece da noite para o dia. É gradativo, né? Porque culminou na ameaça de Jezabel com o profeta Elias, houve ali, e ali você vai ter o sintoma clássico da depressão. Primeiro ele se isola, ele diz assim, ele despede o seu moço, sinal de isolamento. Entende? Agora, para nós mexermos nesse assunto, aí vai ter sono profundo, sonolência, que também está ligado à depressão, e vontade de morrer. Mas olha só que interessante, pastor Wagner. Aí você está escutando esse programa, esse assunto que nós estamos entrando, aí você vai dizer assim, então é isso. A minha filha está dormindo muito durante o dia. Então tirou a minha dúvida. Ela está com depressão. Não é isso que nós estamos falando. Cuidado com isso. Tá? Por quê? Por que ela está dormindo durante o dia? Ela pode ficar durante a noite assistindo vídeo, se comunicando nas redes sociais. A maioria dos adolescentes dormem tarde, então por isso ele vai dormir muito durante o dia, não tem nada a ver com depressão. Então, cuidado para nós não fazermos um diagnóstico se baseando em sintomas isolados. É um risco, um perigo muito grande. Então, Elias, de fato, ele está com depressão. Tá? E aí vem aquela questão. Inclusive, pastor Wagner, eu quero de novo retificar uma coisa que eu falei e que fui muito questionado espiritualmente por Deus. Eu cometi um erro que uma pessoa havia cometido de dizer que Deus não cura a depressão. Porque nós que estudamos a psicologia, estamos muito ligados às teorias, né, os assuntos psicológicos. É um risco muito grande, e eu quero retificar aqui
Deus cura a depressão, sim, tanto é que Deus curou o profeta Elias. Então, eu falo isso por mim mesmo, né? Porque na época que eu posso ter um mínimo testemunho aqui, que quando aconteceu alguns fatores comigo, entrei nesse sistema e eu tive que me reinventar, né? E por causa desse problema que houve e desse reinventar, nós criamos o canal Ministério Opa. E acabou que eu criei, comecei a fazer ali uns vídeos meio fora de todo torto, tudo bonitinho, tudo fora de não estava muito bom. Hoje melhorou um pouquinho, né? Não tá ainda no jeito que eu quero, não. Mas, quer dizer, a depressão ela é um assunto que ela está na Bíblia, eu creio nisso. Né? Está na Bíblia, não adianta que ninguém falar, uma depressão está na Bíblia. Não. Só que uns 20 anos, 30 anos atrás, ela não se falava a palavra propriamente dito depressão, né, pastor Luciano? Inclusive, se você me permite, o Salmo 42 e 43 é um salmo que fala só sobre depressão. Ele é um salmo rico em detalhe, ele vai detalhar ali sintomas, oscilações, reação sobre depressão. E eu vou, aproveitando a sua fala, um adendo aqui dentro do que o pastor Wagner está falando, inclusive essa fala maldosa, essa fala que na verdade é uma violência psicológica, quando dizem que depressão é frescura, falta do que fazer, entende? Que é uma fala que soa como uma violência psicológica. Porque nunca passou por isso também, né? Porque, na verdade, depressão é uma coisa real, por exemplo, eu vou trazer aqui um ponto importante, professor Wagner. A depressão, vamos falar um pouco sobre a depressão demorada, sobre a depressão moderada, porque eu estou cuidando de uma pessoa que está com depressão moderada. A depressão moderada, por exemplo, você não tem vontade. É a perda de vontade, porque os seus neurotransmissores, como serotonina, todos os seus neurotransmissores estão inoperantes, sabe? Então você não tem vontade de ir para o trabalho, você vai porque você tem que pagar contas, então você vai, sabe, se arrastando. Você não tem vontade de fazer nada, você tem vontade de ficar em casa, você não tem vontade de sair, você não tem vontade de ir para festa, então a perda da vontade. E aí eu digo, como eu disse para minha paciente, fazer sem vontade. Né? Você tem que fazer sem vontade. Então, é preguiça, é falta do que fazer, está precisando de uma coça, né? Isso é frescura, isso é uma fala que tem que ser corrigida. Foi justamente isso que eu quero dizer para você que eu fiz. Né? Eu comecei a entrar, eu comecei a me reinventar, comecei a usar alternativas, forçando-as a fazer, porque eu também não queria fazer, mas acabei me sendo levado pelo aquilo que eu já tinha antes, que eu já fazia, que é pregar, né? E eu juntei o útil ao agradável e hoje estamos aí. Então é muito sério, gente, muito sério. Hoje em dia, então, mas agora vamos lá, vamos entrar naquele ponto que nós conversamos sobre a questão do esfriamento, que também pode eu acabei colocando lá esgotamento também, né? Também tem muita coisa a ver. E agora, esse é o caminho para a depressão? Inclusive, eu separei outro texto que é muito importante, mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar uma coisa muito importante sobre uma fala do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Eu não sei se você sabe, mas Augusto Cury era ateu, né? E ele começou a estudar a mente de Cristo, segundo a psicologia, segundo a psiquiatria. Ele começou a fazer a escrever coletâneas sobre Cristo. E ele fez uma coletânea sobre inteligência, alguma coisa sobre Cristo. Ele tem um mestre do amor, vários, né, módulos. E ao estudar sobre a vida de Cristo, Augusto Cury passou a acreditar em Deus. Mas Augusto Cury ele tem um ponto que ele fala sobre Jesus
apresentando sintomas depressivos. Por exemplo, tristeza profunda, alguns parte do princípio da ansiedade, né? Enfim, sobre a questão de Jesus. Porém, não é. Né? Vamos lá, vamos corrigir. Porém, não é. Interessante. Vamos fazer uma analogia entre Elias e Jesus. Elias foi para o isolamento, abandonou o seu moço. Jesus se reuniu com os discípulos no Monte Getsemane na véspera de sua morte. Então, descarta a depressão, porque se ele tivesse depressivo, ele não estaria reunido com os discípulos. Ele estaria no isolamento, ok? Só um minuto, não seria esse o Jesus ensinando como sairmos da depressão, não? Perfeito. Perfeito. E mostrando ali, olha, gente, para você sair da depressão, você precisa fazer o que eu fiz. Podemos até acabar o programa agora, porque o pastor Wagner foi perfeito. O que Jesus mostra ali? Gerenciamento das emoções. É como eu vou gerir, como eu vou administrar, como eu vou usar a minha emoção. É sobre gerenciamento, entendeu? Então Jesus foi perfeito. Então descarta-se essa possibilidade de Jesus ter desenvolvido a depressão, até porque foi apenas uma semana. E nós teríamos que observar durante pelo menos umas 3 semanas para a gente observar se esse quadro ele é permanente ou é apenas uma coisa corriqueira. Quer ver uma coisa importante a gente mexer aqui, pastor Wagner? Uma pessoa perdeu um ente querido, né? É óbvio que ela vai ficar muito triste, isolada, não quer falar com ninguém. É uma perda. Agora, é importante. Através dessa perda pode desenvolver uma depressão. Eu já vi acontecer isso muito. Pode desenvolver uma depressão. Eu vou citar 2 casos aqui, que eu também sou da área do esporte. O Richarlison, eu não sei em qual time, ele estava jogando no Tottenham. Ele teve uma depressão severa e, segundo ele pensou em fazer, ele usa o termo besteira. Então, não precisa ser expert para saber o que significa besteira, né? E ele falou que ele ficou muito mal. Ele tem um vídeo gravado que ele chora, ele fala sobre isso e ele conseguiu vencer. Outra pessoa que teve uma depressão muito forte, se eu não me engano, está associada a perdas também, é o jogador John Arias. Inclusive, ele fala que o psicólogo salvou a vida dele. E ele vai falar sobre como a depressão veio de uma forma muito violenta. Então, são casos que a pessoa conseguiu, né, vencer. Inclusive tem um livro, eu agora não vou saber falar o autor, mas eu tenho o nome desse livro, é muito bom esse livro, Vença a Depressão antes que a Depressão te vença, entendeu? Então, é muito importante nós entendermos as causas. Por exemplo, ambientais seria uma das causas de depressão, perda de emprego, término de relacionamento pode desenvolver uma depressão, sim. Mudança de cidade, mudança brusca, perda de um ente querido, tudo isso. Agora, é interessante também, meu pai, minha mãe tinha depressão. É importante entender que você pode desenvolver também, sim. Porque tem aquela questão relacionada, sim. É porque a coisa é muito séria, gente. E o que a gente quer aqui, o objetivo maior nosso aqui, é justamente esclarecer isso para você, para que você, quando você tiver algum sintoma desse tipo que o pastor Luciano falou aqui agora, ou estiver dentro de umas situações também que ele mencionou aqui agora, você tomar esse cuidado, né? O apóstolo Pedro, né, ele fala uma coisa interessante, lança a sua ansiedade nas mãos do Senhor, porque ele tem que cuidar de nós. Esse é o ponto, né? É crer. Aí entra a questão da fé de novo, né? Que a gente falando inicialmente, se eu creio que Deus tem cuidado de mim, então eu vou me segurar,
né? Vou me segurar, eu vou me envolver, eu vou criar, como aconteceu comigo, eu vou criar alternativas para não poder não ser levado por aquelas questões todas, né? Porque qualquer situações adversas pode levar, como você mencionou muito bem aqui, e a gente tem que tomar esse cuidado. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair, rapaz. E não é brincadeira, não adianta querer falar como o pastor Luciano Fosco que é besteira, que é frescura, que é isso, que é aquilo. Ela é um fato. É um fato, e eu tenho nós temos, eu e minha esposa, temos uma amiga que vive situações assim, né? E ficamos um bom tempo sem vê-la, pastor Luciano, e graças a Deus, Deus nos trouxe ela de volta para nós, né? E aí, e ela chorando, né? Que ela não queria mais nos ocupar, né? Nos incomodar com seus problemas. Ah, mas essa situação, a gente não, hipótese alguma, se você convive com alguém que esteja nessa situação, não faça isso. Não fala que é frescura. Cuide, porque se acontecer alguma coisa, você pode se colocar como responsável, né, pastor? E a questão da depressão, já que nós estamos falando aqui um pouco bem voltado para a depressão moderada, como vencer a depressão? Como sair da depressão? O que fazer? Bom, na psicologia nós aplicamos uma psicoeducação. Nós vamos psicoeducar o paciente. Uma das coisas da psicoeducação, por exemplo, é a atividade física. E aí você pensa assim, poxa, mas como eu vou fazer atividade física se eu estou com depressão? Lembra da frase que eu falei, fazer sem vontade? É isso. Uhum. Você vai ter que fazer sem vontade. Como é que se faz sem vontade? Bom, você pega a roupa de caminhada e coloca do ladinho da tua cama. O tênis, tudo direitinho ali, dobradinho. Porque quando você acordar, você já vai dar de cara com a roupa de caminhar. Então você não precisa ir num guarda-roupa. Isso tudo vai contribuir para você desistir. Então, quanto mais próximo tiver, não é que você vai ter vontade, mas você vai conseguir, mesmo sem vontade, né, porque você facilitou de certa forma isso. É uma das coisas. A outra coisa é leitura, né, algo pertinente a isso, né? Existem outros fatores. Agora, e uma das coisas que a gente fala na psicologia, é a questão da exposição gradual. Por exemplo, o exemplo da minha paciente, ela não consegue caminhar. Eu não consigo caminhar, eu não tenho força. Então, o que eu recomendei a ela? Você vai para o trabalho de condução de ônibus, como é que é? Eu vou de ônibus. Então, você solta 2 pontos antes e vai caminhando até onde você soltaria normalmente. Depois você solta 3 pontos antes, 4 pontos antes e vai fazendo essa caminhada. Entende? Isso vai forçar a pessoa a fazer essa atividade física. Por quê? Por que é importante a atividade física? Porque a atividade física ela ativa os neurotransmissores. Entende? Vira uma terapia, na verdade, né? Os neurotransmissores ele vai atuar, entendeu? No teu cérebro, porque está tudo muito ligado ali, né? Então, e é importante que a pessoa entenda isso. A pessoa tem que entender isso, entendeu? Só ela pode decidir. Então, gente, é um assunto que merece mais assunto, merece mais programas. E eu tenho certeza que a gente vai aqui com o pastor Luciano desenvolvendo outros mais temas dentro desse foco, né, que é a depressão, que é o dia a dia, que é a espiritualidade. Mas eu queria, antes de nós passar para o Luciano para dar aqui as considerações finais, que você entendesse uma coisa. Não deixe se levar pela religiosidade, que é outro problema, né, pastor Luciano? Sim. Mas isso aí seja um assunto para a gente poder conversar mais para frente, né? Que o tempo já está meio puxado. Mas, em primeira mão, tome cuidado com a religiosidade. Que hoje o índice que eu tenho visto, né? E não é leitura internet, não, é pessoais mesmo. De pessoas que por causa da religião vivem no mundo da depressão, não é pouco não, é muito, são muitos. E a gente vai, quem sabe aí com o pastor Luciano, conversar com vocês
mais sobre esse assunto, que merece mais de 1 hora de assunto, né? Professor Luciano, as suas considerações, por favor. Inclusive, eu vou deixar aqui só uma pitada, já que nós vamos fazer uma parte 2, nós vamos falar sobre, olha que interessante, nós vamos falar sobre opressão, depressão e possessão, em um só texto, que é Marcos, capítulo 5, o endemoniado gadareno. Uhum. Tá? A gente vai falar sobre esse texto. E a próxima vez que nós nos reunirmos, nós vamos falar mais sobre depressão, nós vamos falar sobre depressão pode levar a suicídio, depressão e suicídio. Nós vamos tratar esse assunto. E o gancho do pastor Wagner já está em pauta. Nós vamos falar sobre depressão como causa a religião como causador dessa depressão, né? Algo pertinente a isso. Não exatamente que a religião causa depressão, mas contribui. Perfeito, tá? E quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou no OpaCast, né? OpaCast tá bombando. Tá bombando. Ó, de vez em quando eu olho lá as mensagens do pastor Wagner, não perca nenhuma mensagem porque é bom demais. Inscreva no canal. E agradeço a todos vocês. Obrigado, um abraço, pastor Aguinaldo. Aguinaldo. Nosso mestre. Depois nos corrija aí, tá, apóstolo? Apóstolo Aguinaldo. Apóstolo Aguinaldo, ele fica lá explicando que a gente ia fazer um negócio, não deu certo, entendeu? Aguinaldo, vai dar certo ainda, calma. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos ficar com a próxima aí. Com certeza que você fique ligado aqui no canal. Inscreva no canal se você não inscreveu. Deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento desse canal, porque esse canal aí só tem um objetivo, né? O canal é para poder levar essa mensagem a toda criatura em todo o mundo, né? E essa plataforma é uma plataforma que temos que utilizá-la para esse fim. Deus abençoe. Até a próxima conversa do nosso OpaCast.